Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje nós vamos bater um papo com Carlos Pessoa, diretor de RI da G2D, empresa que garante ao investidor pessoa física acesso ao mercado de Venture Capital, onde o investidor ganha exposição a empresas em estágio inicial e pré-IPO com liquidez, com modelos de negócios com grande potencial de crescimento. Há alguns anos, as mudanças causadas pela tecnologia no mercado, nas mais diversas áreas, têm se intensificado rapidamente. E isso deixa claro que não adianta tentar fugir. Investir em tecnologia é necessário, já que abre as portas aí para as técnicas e processos até então desconhecidos. Considerando isso, integrar um ecossistema de inovação é a chave para se manter em constante desenvolvimento e também para diversificar investimentos. Por isso, a G2D quer se tornar o veículo de investimento global em companhias disruptivas de tecnologia. Roda VT. O embrião da G2D surgiu há 20 anos com a GP Investments, a player líder em Venture Capital, que investiu em startups que formaram a infraestrutura de internet que nós conhecemos hoje no Brasil. Submarino, Web Motors, IG e outras companhias icônicas da internet brasileira surgiram no portfólio da GP. Agora, como G2D, ela se tornou o passaporte do investidor para o mercado de Venture Capital, com acesso a um portfólio global de empresas tecnológicas de alto crescimento. É uma oportunidade de investir em companhias que ainda não abriram IPO e que quase sempre nessa fase são restritas aos investidores profissionais. A G2D tem sede e é cotada na Bolsa de Bermudas e lançou BDRs na B3 em maio desse ano. Mas antes da gente bater um papo com o Carlos Pessoa, que é diretor de RI da G2D, eu quero trazer o Alex André, especialista de investimentos, meu parceiro de todas as tardes aqui do BMC Business, já está aqui comigo. E aí, Alex, vamos falar de empresas disruptivas, oportunidade de diversificação geográfica também nos investimentos, né, Alex? No caso da G2D, claro. É isso aí, também utilizando muita tecnologia, né, muita transformação digital. A G2D veio para o mercado também para fazer essa mensagem, né, de disrupção. E é isso que a gente vai saber um pouquinho mais da companhia, o que realmente pode ser disruptado, né, como a companhia enxerga as próximas tendências, como que devem ser os números, né, os principais resultados da companhia ao longo do ano. Então, isso que a gente deve falar um pouquinho, né, nos próximos minutos aí, o que realmente pode aí ser realmente impactante para o investidor, né? Isso aí, a gente também ainda vai falar por aqui de mais resultados dessa última temporada de balanços, hoje também trazendo aí os números de Tegma e JSL, para que vocês possam conhecer mais aí desses cases, né, da B3, que anunciaram também, aliás, uma proposta de combinação dos negócios. Mas agora, para poder a gente entender melhor os números da G2D, saber mais sobre os próximos passos da companhia, a gente vai conversar ao vivo com o Carlos Pessoa, que já está aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos ao BMC Business, Carlos. Débora, super obrigado. O Alex, prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Então vamos lá, vamos começar batendo esse papo aqui. Bom, lembrando porque vocês têm pouco tempo, né? Pouco mais de um mês apenas de IPO na B3, né? Então, para poder a gente começar nosso papo, conta pra gente quem é a G2D, né? Como que surgiu dentro da GP Investimentos, a ideia da G2D? Conta mais pra gente. Na verdade, a G2D é o resultado aí de mais de 30 anos de aprendizado da GP, investindo em tecnologia, em empresas mais tradicionais, né? E faz um ano e pouco a gente decidiu juntar todo esse aprendizado e focar em investir em empresas de tecnologia e montar a G2D, né? Mas a história começou um pouquinho antes. A gente começou a montar o portfólio de G2D 6 anos atrás, quando a gente decidiu voltar a investir no mercado de tecnologia. Naquela época a gente voltou a investir em tech, né? Tinha sido muito ativo no mercado de tecnologia no começo dos anos, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Foi talvez o investidor mais ativo aí de Venture Capital em tech. E aí a gente voltou aos 6 anos e a gente fez um investimento na 99, né? Que foi o primeiro unicórnio brasileiro, que deu super certo. E a gente falou, poxa, vamos montar aqui uma estratégia para investir de forma minoritária em companhias que não são mais startup, né, que já passaram dessa fase do startup, mas ainda tem uma curva de crescimento bastante acentuada até chegar no IPO e investir no Brasil, Estados Unidos e na Europa, né, com capital proprietário nosso e não mais montar um fundo com dinheiro de terceiros para poder investir, né. Então a gente começou a executar essa estratégia e aí o ano passado a gente juntou
todas essas empresas que a gente investiu ao longo desses últimos 6 anos, embaixo desse guarda-chuva chamado G2D, que só faz investimentos em empresas de tecnologia, que já passaram aí dessa fase do startup, no estágio pré-IPO, no Brasil, Estados Unidos e Europa. Então, a gente fez isso e decidimos abrir o capital na Bolsa para dar acesso a qualquer pessoa que investe na Bolsa a essa classe de ativo, que é uma das classes de ativo que mais cresce e dá retorno no mundo, mas ainda é exclusiva, né, digamos, de investidores institucionais ou investidores profissionais, né, que têm grandes fortunas. Uhum. Bom, vocês já foram a maior venture capital no Brasil, né, fazendo empresas aí, como, por exemplo, Shoptime, Webmotors, né, Submarino, IG, entre outras. Mas nessa época, não tinha empreendedor forte e tecnologia robusta aqui no Brasil, né? Mas e hoje? Você vê o país melhor nessas frentes? Então, acho que o Brasil desenvolveu muito, né? Então, quando a GP estava investindo em tecnologia naquela época, realmente faltava empreendedor, né? Tanto é que a GP incubou dentro do próprio escritório a Endeavor, com o espírito realmente de formar empreendedores e propagar, né, essa ideia do empreendedorismo de oportunidade, de inovação. Então, mas naquela época tinha que se contratar empreendedor. Você batia num banco, na consultoria e tal. Você não quer vir tocar esse negócio aqui, que é uma oportunidade fantástica, que é uma sandice, né? Então, o mercado hoje evoluiu muito. Hoje já são mais de 12 mil startups aqui no Brasil, tem dezenas de fundos de venture capital aqui no Brasil. Em 2011, eram 76 empresas, se não me engano, que receberam venture capital, 140 milhões de dólares de investimento. O ano passado foram mais de 300 companhias, 331 companhias que levantaram venture capital aqui no Brasil, levantando mais de 3 bilhões de dólares. Então, você vê que foi um salto gigantesco. Então, é uma maturidade do mercado, tem muito mais programador, naquela época tinha pouco programador, são mais de 1 milhão de programadores aqui no Brasil, né, fundando empresas, trabalhando em empresas de tecnologia. Então, o mercado está muito à frente do que estava naquela época e todo mundo ganha, né? O Brasil ganha, o ecossistema ganha, o mercado de trabalho ganha. Então, o Brasil já representa 50%, né, de todo o dinheiro de venture capital que vem para a região aqui da América Latina. Então, é de fato uma potência na região, e isso aconteceu aí nesses últimos anos, desde que a GP começou a investir, né, no comecinho dos anos 2000 e a fundação da Endeavor até hoje em dia. Perfeito, Carlos. E você acredita, então, que agora é mais simples para poder se investir em startup e venture capital, por acaso? Olha, por um lado é mais simples, né, porque você tem mais acesso, como eu falei, hoje tem 12 mil startups, né, uma sendo criada a cada hora e tudo mais. Então, existe mais acesso à startup, hoje existe mais fundo do que existia antes, então tem mais formas de você conseguir ter contato, né, com esses players e conseguir investir. Então, você pode ser um investidor anjo, né, só que o investidor anjo, normalmente, faz sentido você ter um acesso, né, diferenciado a muitas startups, para você escolher aquelas que fazem mais sentido, e aí, dentro de uma seleção de critérios que você tem, escolher aquelas que vai ter mais sucesso, né, que você acha que vai ter mais sucesso. Se você investe em uma empresa ou duas empresas, só você está correndo um risco muito grande, né? O segredo do investidor anjo é investir em um portfólio muito grande de companhias, e aí diluir o risco que esse investidor está correndo, né, numa estatística de que, poxa, se uma, duas ou três dão certo, paga por todas as outras que deram errado. Então, é importante, quando você é investidor anjo, ter acesso a um deal flow, né, um número grande de startups para você poder avaliar, para diluir o seu risco. Para você investir em venture capital, aumentou também muito, né, o número de fundos aqui, então hoje já é uma coisa mais factível você investir, porém, ainda é um investimento que está restrito a investidores institucionais ou investidores profissionais, pessoas físicas, né, que são aqueles que têm mais de 10 milhões de reais investidos, ou investidores qualificados algumas vezes, né, que são aqueles que têm pelo menos 1 milhão de reais investidos no mercado financeiro. E esse número de pessoas no Brasil é muito restrito, né? Então, para você ter uma ideia, no Brasil tem 159 milhões de adultos, desses 3,3 investem na Bolsa, e dos que investem na Bolsa, dados do ano passado, pelo menos 33 mil são pelo menos investidores qualificados, né? Que tem pelo menos 1 milhão de reais investidos, e aí eles se qualificam para poder investir eventualmente no fundo de venture capital. Então é um público muito restrito para um mercado que é muito grande, que vem se desenvolvendo muito,
e tem dado altos retornos, né? Então, a gente desenvolveu a G2D e decidiu abrir o capital da G2D, né, para poder dar acesso para esse acionista, pessoa física, que quer ter uma exposição na sua carteira a empresas de altíssimo crescimento no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, que ainda são privadas, ou seja, não tem outra forma de você acessar essas empresas, investir nessas empresas e participar da geração de valor que elas têm durante essa fase privada, de uma maneira bastante simples, né, comprando as BDRs da G2T lá na B3, com transparência de bolsa, então governança, números auditados e liquidez, né? Então, se por algum motivo mudou a estratégia do investidor, esse investidor pode ir na bolsa e vender as suas ações. Então, a gente recomenda que tem que ser um investimento de médio e longo prazo, né? Porque as empresas maturam e aí boa parte da apreciação de valor acontece nesse período, mas o investidor tem essa liberdade de poder ter liquidez e vender o seu papel, ao passo que num fundo de venture capital, de private equity, esse investidor não tem liquidez, né? O dinheiro fica travado aí por 10, 12, até 14 anos, até o fundo ser liquidado e devolver o retorno para o acionista. Uhum. Carlos, o digital se tornou algo sedutor e dispensável, diria até, né? Até para as mais tradicionais empreendedores, né, que fizeram aí sua trajetória no mundo físico. Por que você acha que isso tem acontecido? Acha que isso já era um processo de muito antes da pandemia? Agora, assim, a gente vê, né, poxa, desde o começo dos anos 2000, né, quando começou, naquela época era colocar coisa online, então tipo, tinha a primeira loja online, que foi a Booknet, depois virou o Submarino, classificado de carros, que era Web Motors, né, para você poder listar o seu carro e comprar. Então, a gente começou a colocar coisas do mundo físico no mundo virtual, né? Então, plataformas mais sofisticadas, por exemplo, de SaaS, onde você já entra na internet e consegue gerenciar um negócio inteiro e tal, começou mais recentemente. Então, esse processo vem acontecendo, existe, eu acredito que tudo que é átomo e que pode virar bit, vai virar. Né, isso vem acontecendo ao longo do tempo. Né? Então, a agenda que as pessoas tinham virou um aplicativo do telefone. O mapa que as pessoas tinham também. O relógio também virou aplicativo de telefone. Então, tudo está virando bit. Né? Então, esse é um processo inexorável que vai acontecer e está sendo acelerado. E foi ainda mais acelerado pela questão da pandemia. Bom, eu quero trazer aqui Carlos Alex André, que é meu parceiro aqui do BMC Business. Ele também tem perguntas aqui para você, para participar aqui desse nosso papo, Alex. Obrigado, Débora, pelo espaço. Muito obrigado. Quais serão os próximos passos da revolução tecnológica nos processos aí da companhia? Como que você considera? Olha, a gente vê diversas formas, diversas linhas aqui de seguir. Né? Por exemplo, na estratégia da G2D, a gente decidiu focar em marcas disruptivas de consumo, ou seja, empreendedores que criaram produtos, né, e se relacionam diretamente com o consumidor, sem intermediários, né, vendendo via canal próprio, ou até, às vezes, canal de terceiros, né, mas mantendo uma relação digital com esse cliente. Né? Então, são marcas que estão comendo pedacinhos aí da Unilever, de BUs, né, da Unilever, da Procter & Gamble, da Reckitt Benckiser, da Kraft. Então, a gente formou essa Unilever do século XXI, né, que é a Craftery, lá em Londres, e tem 11 marcas embaixo dela, que estão crescendo bastante e estão endereçando, né, demandas desse consumidor novo, desse consumidor moderno do século XXI. Depois, a gente focou em empresas fintech, aqui no Brasil. Então, o Brasil está passando por um processo muito grande, né, apoiado pelo regulador, que é o Banco Central, de trazer mais competição, né, para o mercado financeiro, de forma geral, e com mais competição, oferecer um serviço melhor para o consumidor, com preços mais atrativos, taxas de juros mais atrativas. Então, esse é um mercado que a gente vê com bons olhos. Então, a parte de digitalização está atacando, né, e transformando diversas verticais. Então, tudo que é intermediado tende a ser desintermediado, né, dando a chance do consumidor escolher múltiplas opções para tomar a sua decisão de compra, decisão de financiamento, decisão de plano de saúde, de emprego, o que for. Então, a gente aposta muito na questão de desintermediação, de digitalização das relações,
né, e de aumento de competição por conta da tecnologia. Então, antigamente, você precisava, para montar uma startup, 10 anos atrás, quase $2 milhões só de comprar servidor, licença de software e tal. Hoje, é menos de $2 mil, né? Então, com uma conta na AWS, no Google Cloud ou no Azure, você já consegue operar o teu negócio, já tem várias APIs prontas que você consegue plugar o teu site e já começa a operar e vender, né? Então, o custo de transacional de montar uma startup reduziu drasticamente, então traz muito mais players e inovação e competição saudável para todos os mercados. Então, a tendência é que todo mundo consiga se beneficiar. Legal, Carlos. Carlos, eu tenho uma outra pergunta aqui. Você estava falando um pouquinho mais sobre empresas de consumo, né? Mas falando além dessas empresas de tecnologia, que você falou principalmente de algumas empresas, né, principalmente na Europa, enfim, em relação ao consumo disruptivo, qual que é o critério de vocês na hora de escolher essas empresas, na hora de uma seleção? Qual que é o filtro que você passa aí para escolher essas determinadas empresas de consumo? Alex, assim, a gente decidiu ser minoritário nessas companhias, né? Então, para ser minoritário, uma condição sine qua non é que a gente tenha um time de empreendedores, né, de fundadores da companhia, que está à frente e que vai tocar a companhia, não só agora, mas vai levar a companhia até o patamar do IPO aí depois, muito bom. Tem que ser um time realmente fora da curva, muito melhor do que a gente ou qualquer pessoa que a gente poderia indicar para poder tocar a operação. Então, a primeira parte aqui é o time, tá? Tem que ser um time realmente diferenciado. Depois é a parte de tecnologia. Então tem que ter uma tecnologia realmente forte, um time forte de tecnologia por trás, porque a gente acredita que a tecnologia aliada ao modelo de negócio inovador traz uma barreira competitiva muito forte para essas empresas. E o terceiro ponto tem que ser um mercado grande, né? Então a gente não quer ser o líder de um mercado muito pequeno, né? A gente quer que as empresas que a gente invista, que a gente apoie e ajude a crescer, sejam líderes, né? E líderes de categoria, líderes cabeça de chave, né? Das categorias onde eles estão jogando. Então, seja no Brasil, seja fora, tem que ser um mercado muito grande para você poder ter um crescimento realmente exponencial e dar um retorno avantajado aqui para os acionistas que acreditaram no projeto. Então, basicamente, são essas três características que a gente olha em todos os projetos. Mas, como eu falei, a gente não investe em startup que está começando a tracionar, que inventou, que lançou o produto agora, ainda não tem cliente ou ainda não fatura. A gente já pega empresas que já estão faturando, muitas vezes já geram caixa, tem funcionário, tem dezenas de clientes. Então, o risco, a gente acredita que aí o risco-retorno é mais atraente, né? Então, permite a gente fazer até menos investimentos para ter um retorno bastante avantajado. Obrigado, Carlos. Agora eu vou deixar um pouquinho para a Débora complementar com as perguntas. Obrigado, Alex. Carlos, eu queria agora falar um pouquinho sobre alguma dessas empresas, né, da carteira de vocês. Você até já citou algumas aí, mas eu queria mergulhar um pouquinho com mais detalhe entre elas, começando pela empresa chilena de alimentos à base de plantas, né, a Notco, empresa que, aliás, explodiu, né, nas vendas globais aí de alimentos de origem vegetal, recebeu investimento, inclusive, do Jeff Bezos, né, e também do fundador da rede de lanchonetes, o Shake Shack, né, que todo mundo já conhece muito bem. Mas quais são as expectativas de vocês em relação aos números de vendas? Assim, quanto que vocês estão enxergando em termos de crescimento de mercado para a companhia que também, né, quer ser um unicórnio? Olha, a Notco é um caso muito interessante, né, que é uma companhia aqui latino-americana chilena, que recebeu aí mais de $85 milhões de investimento, né, ao longo aqui da sua trajetória, inclusive do Jeff Bezos. Foi o primeiro investimento do Jeff Bezos numa empresa latino-americana. E ela hoje já está em todos os Whole Foods, né, que é um supermercado, que tem uma rede de supermercados lá nos Estados Unidos, de comidas naturais, comidas saudáveis, né, então já vendem Notco. O dono do Shake Shack investiu também aqui na Notco, e a companhia vem crescendo muito. Então, eu não posso falar dos números específicos da companhia, porque é uma companhia privada, mas o ano passado, que foi um ano de pandemia, pra você ter uma ideia, ela cresceu 5 vezes o faturamento dela. Então, é sempre bom ter em mente que a gente sempre investe em empresas que têm um alto potencial, um alto crescimento já, né? Então, a maioria das nossas companhias estão crescendo a 3 dígitos por ano, em termos de faturamento. Então, e se você imaginar, né, no futuro, olhando para frente, é mais provável que o meu filho, que tem 6 anos, ele vai comer carne animal ou ele vai comer uma carne vegetal? Eu acredito que vai ser carne vegetal, né?
por todas as questões ambientais envolvidas e de saúde. Então, eu acho que a tendência é que cada vez mais alimentos à base de planta, que é a especialidade da Nautical, né, eles ainda têm uma camada de inteligência artificial, né, que combina ingredientes, né, de plantas, de forma geral, para emular proteína animal, o gosto, a textura, o cheiro de proteína animal. E aí essa inteligência artificial chamada Giuseppe combina esses elementos de planta para poder formar leite, maionese, hambúrguer, iogurte, sorvete, enfim. Então, eu acho que o caminho é meio sem volta. Acho que vai crescer muito esse nicho de plant-based food por questão de saúde, por questão de ideologia, por questão ambiental. Então, o futuro da Nautical é brilhante. Já tem notícias aí falando que vai ser o próximo unicórnio. Então, esperamos que sim, e acho que tem time, tem produto e tem mercado para isso, que é o mais importante. Perfeito. E Carlos, você também tem a Deep, né, que é uma startup norte-americana, que aproveitou, né, essa tendência aí de serviços de assinatura para poder oferecer para o público o serviço de assinatura de fraldas biodegradáveis, né? Me corrija aí, senão eu estava dando uma lida sobre, né? Ainda tem a questão do descarte sustentável, né, da companhia, ou seja, reforça aí a preocupação da G2D em sempre buscar por empresas que tenham aí tenham mais próximo aí a empresas que tenham sustentabilidade, que tenham isso aí na veia. Débora, assim, hoje, boa parte dos investimentos da G2D tem uma ligação diretamente com os tópicos de ESG, né? Então, a questão de sustentabilidade, causar bem para o planeta, é uma condição sine qua non para boa parte dos nossos investimentos, principalmente esses investimentos de marca de consumo disruptivo, né? Então, a Diaper, que você estava mencionando aqui, eles criaram uma fralda, né, de bebê mesmo, feita à base de bambu, né? E por ser a base de bambu, ela é natural, ela faz bem para a pele do bebê, né, não irrita a pele do bebê, e faz melhor ainda para o meio ambiente, né, porque fralda descartável é um problema aí de reciclagem, né, e eles criaram esse serviço por assinatura, que envolve descarte também, que é bastante inovador. O produto é inovador, o posicionamento, né, que é causar bem para o planeta, né, não causar danos para o planeta e melhor causar um benefício aí para o usuário que é o bebê, né, a Diaper consegue endereçar isso aí de maneira magistral e consegue representar muito bem a filosofia de investimento que a gente tem aqui para essas marcas de consumo. Maravilha. Uma outra aposta de vocês é numa empresa... Tem várias, inclusive eu grifei algumas aqui para poder a gente falar um pouco mais, detalhar para que o público conhecesse um pouco mais das empresas, né, que eu acho que assim facilita mais para os investidores conseguirem visualizar um pouco mais, assim, né, até que realmente a margem é que pode enxergar. Uma outra aposta de vocês é numa empresa de lingerie para todos os gêneros, né, com modelo único. Eu acredito que isso também é uma coisa que tem cada vez mais, inclusive, ganhado mídia, ganhado público, né? Então, se você olhar, né, se você pensasse em marca de lingerie há um tempo atrás, né, talvez uma das marcas mais fortes do mundo fosse a Victoria's Secret, né? E a Victoria's Secret era uma potência, só que ela se identificava muito com as Angels, né, que eram aquelas modelos super magras, né? Enfim, o padrão de modelo tradicional e que se encaixa, quer dizer, 99,5% da população não se encaixa naquele padrão de beleza, né? Então, isso traz problemas de aceitação, de se sentir rejeitado e de autoestima. Então, a Tomboy X, ela foi fundada por um casal de mulheres, né, que vendo esse movimento e por não se encaixarem, né, nesse padrão de beleza, como 99,5% da população, decidiram fazer uma roupa íntima, né, que serve para todos os tipos de sexo e formatos de corpo. Então, é uma moda íntima completamente inclusiva, cujo o mote, né, é ser confortável. Então, eles estão quebrando esse estereótipo, né, da indústria de roupa íntima, que é muito focado no padrão mais antigo de beleza, né? E qual que o que aconteceu, né? Quando a Tomboy X lançou, ela estava meio que batendo nisso sozinha, mas agora saiu uma matéria no New York Times, acho que semana passada, ou 2 semanas, falando que a Victoria's Secret está abandonando o conceito das Angels, né? E vai começar também a fazer a roupa íntima inclusiva, né? A Marks Spencer, que é uma grande loja lá de Londres, também fez uma campanha agora por e-mail
também falando de roupa íntima inclusiva para todo mundo. Então, esse é o poder, né, de uma marca que é desafiador, uma marca que chega quebrando paradigmas, né, para poder chacoalhar uma indústria que está quadrada, antiquada, trazendo padrões novos, modernos, uma visão de futuro que ainda essa indústria não enxerga, né? Então, você vê uma startup lá de Seattle conseguiu mudar o padrão de um grande varejista lá de Londres e da toda poderosa Victoria's Secret, né? Sendo fiel aos seus valores e criando aí um nicho que não existia antes. Pois é, ainda bem que abriram os olhos, pelo menos agora, antes tarde do que nunca, né? Já diria a minha avó. Mas vamos lá, deixa eu trazer aqui o Alex novamente, a gente tem mais pergunta para você, Carlos. Claro, vamos lá. Obrigado aí, Débora. Ô, Carlos, para falar um pouco também sobre a estratégia de vocês, né, em relação ao caso da Coinbase, né, que é uma empresa aí de criptomoedas e que, enfim, já rendeu aí para G2D, né, um retorno aí de 33 vezes, né, com o IPO, né? Como que você comenta um pouquinho sobre esse cenário? Também está falando muito de mercado Bitcoin, né, enfim, em relação a criptomoedas, como que vocês têm essa visão, né, divide muito, né, as opiniões, né, é um mercado que, principalmente, muita gente ama e também tem muita gente que odeia, né, como que vocês se posicionam, claro, em relação não só ao mercado, mas também criação de outras moedas, como que vocês enxergam a criação de geração de valor para o acionista, como a relação da Coinbase, né, que realmente gerou muito valor para o acionista, né? Acho que tem alguns pontos para a gente tocar aqui na tua pergunta, né? Então, o primeiro deles, a gente tem um braço nosso aqui de investimento que a gente investe em empresas lá no Vale do Silício, tá? Então, a gente investiu em Coinbase, que é a maior exchange lá de cripto lá dos Estados Unidos, há 2 anos atrás, num valuation de um pouco mais de $1 bilhão, tá? E aí depois ela recebeu um novo investimento, foi avaliada a $8 bilhões, então a gente multiplicou aí por quase 8 vezes o investimento, e depois ela fez o IPO a $86 bilhões, né? E aí a gente teve esse retorno de 33 vezes do capital, que beneficiou aqui o acionista da G2D. Então, e a gente aprendeu muito sobre cripto, sobre tokenização, sobre como funciona o exchange, e a gente viu que isso ia acontecer na América Latina, e a gente identificou o mercado Bitcoin como o melhor player da região para a gente poder investir. A gente já conhecia até um dos fundadores, já trabalha com a gente numa outra companhia que a gente investiu e vendemos muito bem lá atrás. Então, a gente decidiu entrar no mercado Bitcoin, porque tudo que a gente aprendeu na Coinbase, a gente viu o que ia acontecer aqui, e esse era o melhor time para poder executar essa tese de se tornar, né, a grande líder do mercado latino-americano. Então, a gente fez o investimento em janeiro, a gente começou a falar com eles em meados do ano passado, finalizamos o investimento no começo desse ano, e anunciaram ontem, né, esse investimento grande do SoftBank, de $200 milhões, que foi o maior Series B, né, o maior investimento, uma rodada B da América Latina. Hoje o mercado Bitcoin é o 8º unicórnio mais valioso aqui da América Latina, e pela primeira vez na história, né, um acionista, uma pessoa física, investidor de bolsa, que for acionista, que é acionista da G2D, conseguiu se beneficiar dessa geração de valor de 19 vezes, que aconteceu em 5 meses, né, de uma empresa privada de tecnologia, né? Nunca antes um investidor, pessoa física de bolsa do Brasil, conseguiu participar da criação de valor, né, de um unicórnio brasileiro. E dessa vez isso foi possível, que vai direto na nossa missão de democratizar o acesso, né, a esse valor gerado para qualquer pessoa que está na bolsa e que quer ter esse tipo de diversificação no seu portfólio. Então, esse é o primeiro ponto. Então, isso aconteceu, a gente viu isso acontecendo, e a gente acredita que o mercado do Bitcoin vai passar pela mesma curva de crescimento da Coinbase, né? Lembrando que a gente investiu lá $1 bilhão na Coinbase, virou 8, que virou 86, e a gente investiu no mercado do Bitcoin no valor de 400 milhões, hoje está 2,2 bilhões de dólares, 400 milhões de reais, hoje está 2,2 bilhões de dólares, então a gente acredita que vai passar por uma curva similar à da Coinbase. Então, o melhor, né, grande parte do retorno, a gente acredita que ainda está por vir. E com relação a criptomoedas, né, a gente pode falar aqui de Bitcoin, de Ethereum, pode falar de consumo de energia, enfim,
posições, né, super antagônicas. Tem gente que fala que consome muita energia, tem gente que fala que não consome tanto assim, e tudo mais. Mas o mais interessante desse mercado não é a questão da criptomoeda em si, mas a gente acredita que é no mercado de tokenização de ativos, né? É você pegar um ativo, né, e quebrar ele numa fração única, né, chamada token, torná-lo digital e comercializar através da plataforma do mercado Bitcoin, por exemplo, que é o líder de tokens aqui no Brasil, um token de precatório, um token de cota de seguro, um token de time de futebol, um token de cota de crédito de carbono. Então, existe uma gama enorme de ativos, né, que podem ser tokenizados e transacionados numa plataforma como o mercado Bitcoin. Então, isso pode trazer também uma democratização de novos ativos alternativos para pessoas físicas poderem ter um tipo diferente de rendimento e de aplicação financeira. Então, isso aqui é um ponto sério, né, crítico, né, da nossa tese, e a desintermediação, né, que o mercado Bitcoin traz, e transparência através do blockchain, a gente acredita que é um paradigma, uma mudança de paradigma para o mercado financeiro do futuro, que é crítica. Então, a gente acredita bastante nessas vertentes que eu falei aqui para você. E por isso que a gente investiu no mercado Bitcoin e na Coinbase. Muito bacana, bem completo. Muito obrigado, Carlos. Débora? Carlos, além de investimentos diretos aí no Brasil, né, principalmente aí em fintechs, a G2D está no berço aí, né, de dois grandes veículos aí de destaque no mundo disruptivo. Você já até falou um pouquinho aqui de alguns, a The Craftery também é um deles, né? Sim. Com sede na Inglaterra, eles se dedicam a essas marcas de consumo, né? Você poderia falar com mais detalhes um pouco sobre isso? Depois eu vou querer falar também de SpendCap já também. Tá bom. Então, a Craftery a gente montou porque a gente viu que as marcas de consumo que a gente consome todo dia, né? Unilever, Procter & Gamble, Kraft, tal, investem pouco em pesquisa e desenvolvimento em comparação a companhias de tecnologia. Então, você pega o budget de P&D, né, de uma Apple, Tesla, Amazon, e compara com de uma Unilever, Kraft e tal, é desproporcional, né, o quanto uma empresa de tecnologia investe em inovação. Então, a gente viu que esses players, de maneira geral, demoram mais para inovar. Então, existe uma oportunidade muito grande de se atacar com tecnologia, né, e trazer para o mundo digital o relacionamento direto com o cliente, para marcas que são pequenas ainda, mas que têm já uma diferenciação seja pelo ESG, seja pelo impacto, ou seja pela inovação do produto, né, de entregar algo diferente e se relacionar de forma diferente e direta com o consumidor. Então, a gente acha que esse também é um mercado muito grande, né? Então, os grandes players que dominam, eles estão mais atrasados, investem menos em P&D do que empresas de tecnologia e não têm o contato direto com o cliente. Então, tudo isso pode ser desrompido para criar novos players muito grandes nesse segmento. Então, a gente enxerga a Craftery, né, que é essa empresa que investe nessas marcas, como se fosse a nova a Procter & Gamble ou a nova Unilever, né? Então, ela não seriam unidades de negócio, né, porque são empresas e ela é sócia dessas empresas, mas fazendo uma analogia, a gente já tem produtos de higiene, produtos de beleza, produtos de roupa íntima, produtos de pet, né? Tem uma linha de produtos de canabidiol, né, que é um dos mercados que mais cresce no mundo, né, e tem a projeção aí de 50 bilhões de dólares de tamanho de mercado em alguns anos. Então, todos os produtos novos, né, que as pessoas mais antenadas já estão consumindo, mas que as próximas gerações vão consumir, estão sendo criados agora e uma parte importante deles estão sendo investidos pela Craftery. Beleza. Carlos, eu quero até trazer uma pergunta aqui que, na verdade, você meio que respondeu, que é do Thiago Germano, que está aqui assistindo a gente, acompanhando aqui a gente no nosso portal. Tem outras perguntas, mas é que você tocou no assunto que ele já traz aqui o questionamento. Ele pergunta se as empresas de biotecnologia e cannabis também fazem parte do portfólio da G2D. Você já falou aí um pouquinho sobre o que existe aí por lá também na Craftery, então eu quis trazer logo aqui essa pergunta do Thiago, que eu acho que pode dar um gancho aí no que você estava falando. Legal, Thiago. A gente tem uma empresa de probiótico super disruptiva chamada Seed, SEED, que faz os probióticos de próxima geração. Tem
eu ia falar dezenas, deve ser uns 20 PhDs lá desenvolvendo essas fórmulas, né? Então, é uma empresa que tangencia essa parte de biotecnologia, está lá na Craftly, uma empresa muito interessante, recomendo que você dê uma olhada. E na parte de canabidiol, a gente tem uma companhia, anunciou, semana passada, um investimento de $50 milhões, né? Foi um round de $50 milhões, onde a Craftly foi uma das líderes desse investimento, na Candlewood, que é uma companhia líder de produtos de beleza e de bem-estar à base de CBD, né, de canabidiol. Então, não tem THC, a Candlewood tem as próprias fazendas, então ela produz o próprio óleo de CBD lá, para garantir que tem 0% de THC, e a gente acredita que esse mercado, né, de cannabis, especificamente o mercado de CBD ou de canabidiol, é um mercado gigantesco, e como eu falei, saiu um relatório esses dias até do BTG, falando que o mercado vai ser um mercado de $50 bilhões ano, acho que em 2025. Né? Então, a gente já está preparado, investindo nos líderes que estão inovando nesse setor, para poder, de fato, estar liderando esse movimento de CBD e produtos à base de CBD no mercado global. Perfeito. O investidor G2D já está exposto à canabidiol. Já está posicionadíssimo aí, né, Carlos? Então, outro veículo é o Expand Capital, que é uma venture capital também, né, que investe aí em empresas do Vale do Silício. Você também já citou aqui um pouquinho, né? Quanto a isso, como que isso tem gerado valor aí na G2D? Olha, a Expand Capital, apesar de ser uma parte pequena do nosso NAV, né, do nosso NAV, mais ou menos 9 a 10% do nos investimentos hoje, ela é crítica, né? Então, e é crítica por quê? Porque lá na Expand Capital eles estão investindo em empresas, desde empresas de foguete, né, até a própria Coinbase, empresas de aluguel de carro, onde o próprio usuário, né, a pessoa física, pode colocar o seu carro para alugar via aplicativo. Então, estão testando modelos de negócio completamente disruptivos em indústrias que já existem, ou indústrias que ainda nem existem propriamente, né, ou que não são grandes ainda. Então, lá a gente pode beber dessa fonte, né, e ver o que está acontecendo no futuro, o que vai acontecer, quais são as tendências, e tentar replicar parte, né, dessas estratégias que foram desenvolvidas lá de investimento em mercados fora dos Estados Unidos, que foi exatamente o que aconteceu no caso de Coinbase. A gente aprendeu sobre cripto com Expanding Capital, como funciona uma exchange de cripto, o que é tokenização, a importância do blockchain, a importância da descentralização financeira, essa revolução toda que está acontecendo. E quando a gente falou, poxa, isso aqui está acontecendo aqui, onde vai acontecer mais? Vai acontecer no Brasil? Então a gente decidiu investir no mercado do Bitcoin. Então o nosso investimento no mercado do Bitcoin deu-se uma das principais razões por todo o aprendizado que a gente tinha tido 2 anos antes no processo todo de Coinbase, né? Então, é sempre uma atualização nossa, né, de software constante das coisas que estão acontecendo lá, que são disruptivas, e a gente consegue antever movimentos significativos em outros mercados, que foi o caso aqui de mercado Bitcoin. Mas lá a gente já tem mais de 15 companhias, quase 20 companhias no portfólio, sendo que 5 já são unicórnio. Né? Então, com o mercado Bitcoin, a gente já tem 6 unicórnios aqui no portfólio de G2D. Essa questão do propósito ESG, Carlos, porque assim, a gente sempre até levanta esse questionamento aqui com as companhias, porque eu acho que é uma coisa que não dá para poder deixar de falar, né? No momento, inclusive, está muito forte. O Brasil ainda tem muito ainda, acho que acredito, a caminhar nisso. Mas você acha que isso veio de uma maneira para ficar, ou é só uma moda aí do momento? Acho que de forma nenhuma. Eu acho que as pessoas estão ganhando cada vez mais consciência, até fruto da digitalização, né? Muito mais gente tem acesso à informação, consegue produzir informação e ser escutados e interagir com milhares de pessoas. Então, a informação viaja de uma forma muito rápida, né? Então, e as demandas do ESG são nada além do que o bom senso, né? Então, assim, e a nova geração está muito mais engajada com isso. Então, gerações anteriores não se preocupavam tanto com essas questões, porque essas questões não eram escancaradas. Não se sabia, né, de impactos ambientais, por exemplo, que algumas indústrias poderiam causar, ou que o crescimento de pecuária, de carne, pode causar no consumo de carne pode causar, né, no desmatamento da floresta amazônica. Então, essas coisas não eram tão claras antigamente, né, e não eram tão noticiadas. Então, conforme essas coisas vão ganhando escala
da forma de notícias, de conscientização, de pesquisa, o consumidor não quer mais estar relacionado com esse tipo de causa com esse tipo de consumo que causa dor ou que causa desmatamento, que causa o mal para o planeta onde a gente está vivendo. Então, de maneira geral, transparência, sustentabilidade, impacto, são condições meio que sine qua non, né, para você poder fazer negócios e ter um diferencial competitivo. Se não é pela questão ideológica, é pela questão de você efetivamente se diferenciar do seu concorrente e ter uma vantagem competitiva que é difícil de você emular. Então, se você consegue juntar isso, né, essa visão de negócio com uma autenticidade de propósito, você tem uma empresa que fatalmente vai ser imbatível e vai ser destaque no mercado onde ela atua. Perfeito. Eu quero trazer mais perguntas aqui do pessoal do chat. Tem mais uma pergunta que é do Diego Paganini. Ele diz assim: boa tarde, Carlos. Vocês investem em empresas prestes a fazer IPO? Depois desse IPO, vocês vendem a participação na empresa para obter lucro ou se mantêm parceiros? Olha, ainda é cedo para falar. Então, tem dois casos aqui que a gente pode já falar. O primeiro foi a Coinbase, né? Então, a Coinbase, a gente investiu numa fase privada, né, participou dessa geração de valor e a gente realizou o valor gerado nesse período no IPO da Coinbase. A gente saiu no IPO da Coinbase, né? Então a gente pegou esse dinheiro e agora esse dinheiro vai ser reciclado e vai ser investido em novas companhias aqui, nessas teses que eu escrevi. E tem o caso aqui do mercado Bitcoin, né? Então, de novo, fazendo analogia à Coinbase, a gente acredita que a gente entrou no mercado Bitcoin lá atrás, no mesmo momento que a gente entrou na Coinbase. Então, a gente acha que ainda vai ter um crescimento muito grande. A gente poderia ter saído agora 100%, poderia ter saído, mas como a gente é bastante fã do time, do mercado, né, e do potencial da companhia, porque a gente experimentou essa mesma curva com Coinbase, a gente acredita que ainda tem um chão pela frente até chegar no IPO, né, e realizar um valor ainda maior para o acionista de G2E. Então, tem dois casos aqui. Um, a gente saiu no IPO, o outro, a gente não foi IPO ainda, mas a gente não saiu e vamos segurar a nossa posição. Mas a gente acredita que depois do IPO, né, o investidor de G2E pode comprar, eventualmente, essa empresa na bolsa, né? Então, se o IPO for na B3, por exemplo, esse investidor pode comprar diretamente a empresa na bolsa. Então, perde valor, né, de comprar via G2D. Então, a gente acredita que a nossa missão, via de regra, vai ter sido cumprida e a gente pode pegar esse dinheiro e reinvestir em novas companhias e criar um novo portfólio de alto crescimento, tá? E multiplicar o capital. É uma boa explicação. Boa. Bom, tem mais uma pergunta aqui que é do Emerson Duarte, Carlos. Ele fala assim: eu tenho uma curiosidade. Por que abrir capital em Bermudas e não no Brasil ou Estados Unidos? Olha, a gente abriu o capital em Bermuda porque metade do nosso, um pouco mais da metade do nosso portfólio está fora do Brasil. Então, para investir fora do Brasil, é melhor você ter um veículo fora do Brasil, e tem questões de otimização tributária também, porque o acionista se beneficia de um ganho tributário do dinheiro das companhias que a gente vende, fica lá em Bermuda, a gente pode reinvestir, né, de uma forma otimizada do ponto de vista de impostos. Então, a gente identificou lá em Bermuda uma jurisdição bastante segura, diversos hedge funds americanos, seguradoras americanas têm a sua sede em Bermuda, então a gente ficou tranquilo com a questão de segurança jurídica, né, de lá, e tem essa questão tributária e tem a questão de estar fora, com mais da metade do nosso investimento é fora do Brasil, é mais fácil investir a partir do exterior. Perfeito. Eu quero trazer aqui o Alex André de volta, porque ele tem mais perguntas aqui para você, Carlos Alex. Ô Carlos, eu tenho uma curiosidade em relação às novas tendências, né? Ou seja, muita gente falando em relação à tecnologia nano, né? Essa health tech, enfim. Como vocês enxergam o futuro daqui a 10, 20 anos? Provavelmente, quando eu tiver os meus filhos, os nossos netos, como que a G2D consegue capturar essas novas tendências antes do que muita gente enxerga, né? Ou seja, gerando muito valor, né? Como você falou, antes de um IPO, enfim, identificando novas tendências. Quais são os mercados que vocês, talvez já estão investindo, mas algum mercado que vocês ainda não investiram, você enxerga ainda como promissor, que a G2D pode estar inserida nesse contexto? Olha, então, quando a gente decidiu fazer criar esse guarda-chuva de investimento chamado G2D, a gente falou, pô, a gente não quer ficar restrito somente a investir no Brasil, né? Então a gente decidiu fazer uma diversificação geográfica.
por questões de diversificação mesmo, macroeconômicas, né? Então, às vezes, o Brasil está no hype, a gente consegue se beneficiar aqui, mas às vezes está os Estados Unidos, às vezes está a Europa, então a gente consegue, em qualquer dado momento, olhar as oportunidades que a gente tem na mão e falar, poxa, o melhor retorno que eu tenho aqui para o dinheiro do acionista, qual que é? É investir nessa companhia na Europa, nessa nos Estados Unidos ou nessa no Brasil? Né? Se eu estivesse só no Brasil, eu ia ser obrigado a investir no Brasil, mesmo não sendo talvez o melhor momento para investir, por exemplo. Ou pode acontecer o contrário. Não está um bom momento para investir nos Estados Unidos, mas no Brasil está um ótimo momento. Então, ter essa flexibilidade era crucial para a gente. Então, esse é o primeiro ponto, né? De diversificação de risco pela geografia e de moeda também. E o segundo ponto é que, tanto, né, em mercados mais desenvolvidos que o nosso, a gente consegue, né, estar em contato com demandas desse mercado, do consumidor, né, e com empreendedores que estão criando produtos para essas demandas e para novas demandas que ainda nem chegaram no Brasil. Então, a gente consegue fazer essa cross-polinização, né, cross-fertilização, porque a gente está efetivamente fazendo investimento nessas geografias e vendo, tendo uma visão mais próxima de futuro do que vai acontecer, quais são as tecnologias que estão despontando, quais são as empresas do nosso portfólio que estão crescendo mais e quais dessas empresas podem ser replicadas, ter os seus modelos de negócio replicados aqui no Brasil, né? Então, é sempre essa ótica que a gente faz e o jeito de a gente estar antenado no futuro é estar no mercado, nos mercados desenvolvidos, investindo nas empresas que estão construindo o futuro desses mercados, né? Então, são algumas derivadas aí, mas é a forma que a gente encontrou de diversificar risco e tá com o dedo no pulso do mercado, com o dedo no pulso do mercado do futuro, né? Vendo efetivamente o que está sendo construído lá e quais são as tendências. Desde as empresas que a gente investe, mas para a gente investir numa empresa agora, no Series C, lá no Silicon Valley, por exemplo, a gente está avaliando as empresas agora que estão levantando o Series A no Silicon Valley, né? A sua primeira rodada mais institucional de capital. Então, a gente começa a acompanhar essas empresas 2, 3, 4, 5 anos antes da gente investir. Então, a gente já conseguiu identificar uma tendência 5 anos antes da gente poder investir. Então, a gente tem um mecanismo de acompanhar, uma ferramenta para fazer isso. E no caso da Crafter, a gente desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial que varre a internet inteira, né, buscando produtos de consumo e buscando métricas que mostram o engajamento e o crescimento dessas marcas nos nichos que elas estão sendo vendidas, né? E o quanto essas marcas são adoradas pelos consumidores, nível de recompra, enfim, são mais de 1.000 parâmetros que a gente avalia para poder identificar antes marcas que ainda são desconhecidas do grande público, mas são conhecidas num nicho específico, antes delas virarem mainstream e conseguir entrar antes dessa curva de crescimento. Então, é mais ou menos assim que a gente tenta se manter atualizado e antenado com tendências de futuro. Bem legal, porque é um dos grandes exemplos, né, que até você citou em relação ao Coinbase, né? Ou seja, vocês olhando o cenário lá fora, sei lá, realmente o mercado Bitcoin pode ser um próximo modelo nesse sentido, que pode ter esse tamanho, geração de valor para o acionista, né? Agora, a última pergunta aqui, Carlos, da minha parte, é em relação, né, principalmente a esses investimentos, né? Ou seja, quantas empresas estão no seu radar em relação, não são todas, né, que vocês olham, que investem, claro, mas você estava falando realmente, a gente fica olhando a empresa 3, 4, 5 anos, né, ou seja, fazendo pesquisa, né, entendendo um pouco sobre o cenário macro, fazendo essa análise mais top-down, bottom-up. Quantas empresas estão no radar aí, ou estágio avançado aí para vocês fazerem os investimentos em números? Claro que não pode dizer nomes, enfim, por relação aqui de, né, que não pode abrir por questão de compliance, mas como que você pode falar aqui em relação de grandes números, né? Tem 200, 300 empresas que a gente está analisando que pode fazer algum possível investimento. De maneira geral, a gente tem no pipeline desse ano que a gente começou a avaliar, né, fez alguma interação com a companhia, foram mais de 150 companhias que a gente teve alguma interação, né, para pegar mais informação, se reuniu com os empreendedores, né, e isso vai virando no funil. Então, tem um funil antes, né, que a gente pega, faz toda essa pesquisa que eu falei, por essas ferramentas que a gente desenvolveu aqui, né, filtra as empresas que a gente acha que tem o maior potencial de crescimento, e aí dessas aí, são mais de 150, quase 200 que a gente conseguiu identificar, que fala, isso aqui está no nosso target, e a gente começa a fazer uma análise mais detalhada, né, dessas companhias. Então, a gente não faz um investimento, né, sem ter um profundo conhecimento da companhia e dos empreendedores. Então, a gente é bastante disciplinado e cada companhia que a gente investiu gera um relatório aí de análise profunda, né, de 50 a 80 páginas detalhando
cada uma das oportunidades, o mercado, os empreendedores, os concorrentes, pontos fracos, pontos de atenção, oportunidades, enfim. Então, a gente tem isso muito bem detalhado então, por isso que toma tempo, né? Então, a gente não consegue fazer isso para todo mundo, mas a partir do momento que a gente começa a interagir mais com os empreendedores, a gente consegue produzir esse tipo de material. Então, a gente não tem a beleza de estar num veículo, né, de capital permanente como a G2D, né? Ou seja, eu não preciso captar novos fundos para fazer novos investimentos, eu preciso apenas reciclar o capital, né, que eu investi. Então, vendi com a Coinbase, então esse dinheiro entra, agora eu posso investir numa nova companhia, né? Não me obriga a investir em companhias por conta, por exemplo, de um regulamento, né? Então, os fundos normalmente têm um regulamento que te dá um período de investimento e te dá um período de desinvestimento. Então, você precisa investir naquele período e você precisa desinvestir naquele outro período, independente se é bom ou não, do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista de competição, do ponto de vista de vários fatores, né? Então, a gente tem essa serenidade para poder tomar o tempo necessário para poder avaliar e de forma profunda o mercado, os empreendedores da tecnologia, e não ter a obrigação de investir só porque a gente precisa cumprir, por exemplo, o regulamento. A gente investe porque a gente realmente acredita que é o melhor momento para se investir, né? E não porque a gente tem que investir. Às vezes o melhor movimento é não investir, entendeu? Então é bom ter isso na cabeça. Muito bom. Muito obrigado, Carlos. Foi muito bem explicado para todos os investidores aqui. Débora? Perfeito. Também quero agradecer, quero agradecer a tua participação aqui conosco, Carlos. É sempre um prazer aqui poder conseguir aproximar essa relação aqui das companhias com os investidores. O BMC Business nasce para isso, né? Então, contem sempre com a gente, aí sempre tiver alguma novidade, alguma coisa, algum passo importante que vocês forem dar aí na G2D, vocês terão aqui esse espaço para poder vir aqui falar com os investidores aí diretamente, ter essa troca, a gente traz as perguntas aqui ao vivo para vocês. Então, contem sempre com a gente. Muito obrigada e até uma próxima, Carlos. Obrigado, Débora. Estou à disposição. É um mercado novo para o investidor de bolsa, Venture Capital, não se conhece. Investir em empresas privadas de alto crescimento no Brasil e fora também não se conhece como fazer. Então, estou super à disposição para trazer esse conceito, explicar os racionais por detrás, dividir novidades com vocês. Então, a gente tem 6 mil investidores pessoas físicas, então acho que eles devem estar seguindo aqui também e vão se beneficiar com certeza aqui do conteúdo que você está gerando. Muito obrigado. Perfeito. Até uma próxima. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau. E esse foi o Carlos Pessoa, diretor de RI da G2D. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo sobre a companhia. Agora, para falar um pouquinho mais sobre o setor, também sobre a própria G2D, a gente vai conversar com o analista do BTG, Eduardo Rosman, ele que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business, Eduardo. Oi, boa tarde. Não, o prazer é meu. Estou aqui à disposição para responder as perguntas. Vamos lá, não sei se você conseguiu aí já ir pegando um pedacinho do nosso papo aqui com o Carlos, mas vocês iniciaram recentemente, né, a cobertura dos papéis aí da companhia e para o BTG, a G2D é um ativo único na Bolsa de Valores brasileiras. Por quê, Eduardo? Porque de fato é o único mesmo, é um ativo único porque é a única forma que você tem de investir na Bolsa em ativos de Venture Capital, né, empresas de tecnologia que estão crescendo muito, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, e não tem nenhuma outra forma de fazer isso. Então, o grande público, né, vamos dizer, investidores de maior renda, normalmente eles conseguem ter acesso a esse tipo de investimento via fundos de VC, fundos de private equity, mas o pequeno investidor de varejo nunca teve acesso, e aí, de certa forma, em algumas outras plataformas ele conseguia ter acesso, mas via fundo, diretamente. Ele acabava ficando obrigado a ficar posicionado no papel durante muito tempo. Aqui não, você pode entrar, sair, se não quiser mais, você pode vender as ações. Então, a gente tem muitos bancos listados, tem empresas de varejo listadas, agora uma empresa de um fundo de VC listado, essa é a primeira vez no Brasil. E o investimento do SoftBank aí no mercado Bitcoin, anunciado aí nessa quinta-feira, a gente até ele falou um pouquinho sobre isso, né? Como que você vê o impacto disso nos negócios da G2D? Acho que primeiro que corrobora, né, o sucesso aí de um dos investimentos que eles fizeram, né, no mercado Bitcoin, e isso também aumenta o valor, né, do patrimônio, vamos dizer, da G2D. Né? Então, como é que é a forma de analisar a G2D? A gente acompanha os investimentos, né, e de tempos em tempos
a gente tem marcações, né, a mercado. Se você tem um IPO ou se você teve alguma outra empresa que comprou uma participação de uma empresa que a G2D tem, né, tem uma marcação a mercado, né, ou positiva ou negativa, e nesse caso agora, né, como o SoftBank colocou dinheiro num valuation, né, muito acima do valuation que a G2D entrou no mercado Bitcoin, teve um ganho muito grande. Estamos falando aí de um ganho aí de mais de 30%. Então a gente viu já essa semana as ações da G2D respondendo bem, mas a gente acha que o mercado ainda não corrigiu totalmente. A gente vê mais upside aí só por conta do mercado Bitcoin. Perfeito. E você vê potencial de crescimento de valor líquido do ativo e também espaço para follow-ons, né? O que poderia também, de repente, acabar melhorando a liquidez da companhia? Sim, então acho que assim, só com esse mercado Bitcoin, com essa transação, a gente vai ver, né, uma valorização aí do patrimônio da D2D, e eles também tiveram uma secundária, né? Além de eles continuarem no ativo mercado Bitcoin, eles também receberam caixa, e com esse caixa eles podem investir em novos ativos, né? No futuro, né, se vamos dizer, a G2D continuar nessa tendência aí de sucesso, a gente acha que há espaço aí para a companhia, né, para a GP, que gere, né, a G2D, para eventualmente acessar o mercado de capitais novamente, se tiver mais oportunidades, e levantar mais capital, e isso deveria aumentar o tamanho da empresa e, naturalmente, aumenta a liquidez das ações. Perfeito. Eu queria que você deixasse aqui, então, suas considerações aí para o pessoal que está assistindo a gente, Eduardo, contar um pouquinho aí para eles da tua visão do BTG, inclusive, né, ao ter um primeiro passo aí de cobrir empresas como a G2D, né, o que vocês estão vendo aí para médio e longo prazo, talvez, né, deixar suas considerações aí para os nossos investidores. Não, tá ótimo. A gente iniciou a cobertura recentemente, né, com uma recomendação de compra. A gente está vendo ainda a G2D negociando aí a valor muito próximo do seu, vamos dizer, patrimônio, né? Aliás, assim, se a gente for levar em consideração essa última transação do mercado Bitcoin, ainda tem um desconto aí próximo de 20%, tá? Porque a gente acha que vai ser o patrimônio com a correção de G2D. Então no limite, assim, se a G2D vendesse todas as suas empresas, né, hoje, e distribuísse esse dinheiro, você teria, vamos dizer, uns 20, 25% de upside aí fácil. Né, e a gente acha que essas empresas podem valer muito mais ainda. Então, acho que a nossa visão ela é otimista, acho que está só começando. Perfeito. Eduardo, só que surgiu uma pergunta aqui, porque tem uma pergunta aqui sobre Coinbase que eu estava vendo aqui do pessoal, o Alex quer trazer aqui para você, antes da gente encerrar aqui o nosso papo, porque era uma coisa que a gente também estava conversando aqui já com o Carlos. Alex, pode fazer sua pergunta. Obrigado, Débora. Eduardo, em relação aqui do caso do case de Coinbase, com investimento também no mercado Bitcoin, como que você enxerga em relação a esse tipo de investimento? Você realmente colabora, né, com o pensamento do Carlos que o mercado Bitcoin pode ser aí um novo grande sucesso em relação, né, como foi a Coinbase, e como que você enxerga, né, como analista, né, esse case aí de mercado Bitcoin dentro da G2D em relação ao investimento, se realmente vai gerar valor para o acionista ao longo dos meses, enfim, ao longo dos anos? Não, perfeito. Acho que já está gerando, né? Os dois já geraram, na verdade, né? Acho que o mercado Bitcoin, por tudo que a gente vê lá no mercado americano, acho que 10 bilhões de reais ainda nos parece pouco, né? Acho que a Coinbase saiu aí quase 70 bilhões de dólares, né? E o business ele é muito bom. Não é, obviamente, o pessoal foca muito na criptomoeda, mas estamos falando aqui de uma corretora barra bolsa, né? Então o negócio também é muito rentável, gera FII de corretagem, né, margens muito altas, grande gerador de caixa. Então a gente acha que o negócio ele é muito bom. Além do ativo, né, tá ganhando cada vez mais valor aí no dia a dia das pessoas, a gente acha que a margem é muito boa. Muito bom. Agora, só mais uma última pergunta aqui, Eduardo. Fica tranquilo, Eduardo, não tem problema. Home office isso acontece, tá? Então fica tranquilo, não se preocupa. Tranquilo, deixa ele só ver aqui com... Não tem problema, fica tranquilo. Tranquilo, não tem nenhum problema não, Eduardo. De 3 anos aqui. Olha, a gente já teve a filhinha do professor Alexandre Cabral, inclusive, participando aqui de entrevista junto, porque não tem jeito, está em casa, eles querem participar, querem a presença também do pai, então fica tranquilo. A família toda aqui na BMC News, muito legal. O Eduardo, são muito bem-vindos todos aqui também, tá? Muito bacana.
O Eduardo, só mais uma pergunta em relação às empresas investidas. A gente estava falando aqui de tecnologia, mas quais são outros cases que você considera? Eu até perguntei para o Carlos em relação a isso, em relação às próximas empresas que podem ser investidas, em relação à estrutura da companhia. Você acredita que a companhia pode vir a mercado para captar, enfim, mais recursos? Você acredita que realmente a estrutura de capital da companhia está aí realmente muito saudável para essas próximas aquisições? Como você considera aí, dentro do cenário aí, da G2D, que pode ter novas aquisições, que áreas que a companhia, né, quais setores, enfim, a companhia pode fazer as próximas aquisições, claro, na visão de vocês aí do BTG? Não, claro. Não, acho que a companhia ela vai colocar recursos aí, ela já se comprometeu em colocar recursos na Craftery, né? Acho que a Craftery está demandando mais dinheiro, né, para fazer outros investimentos. Inclusive, acho que a G2D ela pode até atuar como parceiro da Craftery também em investimentos maiores, né? Às vezes a Craftery fala, ó, eu só quero investir aqui uma quantia de 2, 3, 4, 5 milhões de dólares nessa empresa, mas eu vou abrir aqui, chamar outros parceiros se quiserem investir junto comigo, né? Então acho que isso é uma possibilidade também, né? Expanding Capital também, né, no veículo americano, acho que tem essa possibilidade, né? E também, vamos lembrar, né? Também tem sempre a possibilidade de você investir mais nas empresas de portfólio. Essas empresas de portfólio, várias delas ainda devem levantar capital, né? Aí nos próximos meses, assim, dá um exemplo, a Cerc, né? É uma empresa do portfólio e agora acabou de começar aí essa nova central de recebíveis, né? De cartão de crédito. Acho que é um movimento super importante para a competição no setor de adquirência, né? Já a Cerc é um dos 3 players envolvidos. Acho que possivelmente aí no segundo semestre eles deveriam até levantar capital e aí a G2D é importante ter recursos até para não ser diluído e eventualmente poder colocar mais dinheiro. Então a gente vê aí uma série de oportunidades, inclusive nos ativos que já estão no portfólio. Legal. E Eduardo, em relação a desinvestimento, você considera que pode ter uma empresa desinvestida pelo menos em 2021, 2022? Acho que sim. Acho que a mercado Bitcoin, há pouco tempo atrás, eles falavam em fazer IPO, acabaram postergando o IPO, né, por conta do dinheiro do SoftBank, mas acho que em algum momento isso vai vir. E aí eu acho que natural, aí acho que a G2D ela colocar no bolso, né, um pedaço desse ganho, né. E acho que tem outras empresas aí que podem ser fundidas. Temos a Blue, por exemplo, como uma empresa que já está num passo um pouco mais avançado, né, uma empresa que cresce bastante, aí, uma empresa relevante aí no mundo de subadquirência. Então eu acredito que a gente vai ter assim, boas novidades, né, e vários eventos, né, nos ativos da G2D aí nos próximos 12 a 18 meses. Muito obrigado, Eduardo. Uma aula aí de G2D aí de cenário para todo mundo. Débora? Exatamente, é isso aí. Obrigada mesmo, viu, Eduardo, pela tua participação aqui conosco. Aliás, forte abraço para você. Contamos aqui com a sua participação mais vezes aqui no BMC Business. Essa é a nossa ideia aqui, sempre trazer um pouco aí das companhias mesmo para tentar estreitar esses laços aí dos investidores, né, com as companhias e também, claro, ter gente que sabe, entende aí do mercado, sabe do que está falando, como você aqui participando conosco, falando sobre as companhias. Muito obrigada pela tua participação. Forte abraço aqui da nossa equipe para sua filhota também aí, tá bom? Tá mandando um beijo aqui. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Foi um prazer. Tchau, tchau. E essa foi a participação aqui do analista do BTG, Eduardo Rosman, ajudando a gente a levar para você informação que gera valor para os seus investimentos. Agora a gente vai continuar falando aqui, né, de resultados de cases aqui da B3, hoje começando a falar, né, Alex, pela Tegma, que confirmou o recebimento de uma proposta de combinação de negócios aí pela JSL, né, Alex? É isso aí. Isso vem se discutindo ao longo do dia, né? Foi uma proposta aí que saiu à noite, né, ao longo da madrugada de manhã. Muita gente discutindo, Débora, se realmente esse preço, né, se esse valuation foi muito barato, né, em relação a essa proposta, né. Inclusive, eu até conversei com alguns analistas aí no período da tarde, né, cada um tem a sua opinião, mas aí, enfim, resumindo, né, a JSL, né, que faz parte do grupo Simpar, né, que vem aí consolidando o mercado. Inclusive, a gente até falou da Simpar, né, no BMC Business aqui, também colocando na apresentação, e a leitura do grupo Simpar como um todo, né, a própria Júlio Simões, né, JSL, a leitura dela é basicamente isso, né, ou seja, usar o caixa, né, usar o mercado de capitais também para consolidar o mercado, ou seja, fazer novas aquisições e também mercados
onde ela não está tão consolidada assim, e também diversificar a receita, diversificar clientes e diluir o risco, né? Ou seja, cada vez mais ficar capilarizada no Brasil como um todo em relação à logística, né? Então eu vou falar um pouquinho de Tegma, aí depois a gente passa um pouquinho e fala de JSL. Tá bom, Débora? Vamos lá? Vamos colocar a apresentação aqui na tela então. Vamos lá então, a gente tem aqui os destaques do trimestre, né? Ou seja, da Tegma aqui, que a gente tem de mais de importante, né, em relação ao primeiro trimestre de 2021. Primeiro, a gente tem as entregas de veículos via rodoviária até o Chile, também a gente tem a ampliação de contratos na logística industrial e também, né, nós temos aqui paradas de produção de veículos no primeiro trimestre e programadas, tá? E a alteração substancial das participações de mercado, né, da indústria automotiva, né? Falando de produção de parada de produção de veículos, né, o que preocupa, né, em relação a isso? Que a Tegma, né, é um player bem relevante, né, logístico em relação à cadeia automotiva, né, ou seja, ela tem parcerias com as montadoras, né, em fazer essa logística, né, transportar os veículos novos aí, direto da montadora. E essas paradas, como a gente estava observando nas últimas notícias, inclusive até dados aí da Fenabrave, da Anfávia, que disseram aí, né, que realmente a demanda por carro 0 km está muito forte, mas essa preocupação com semicondutores, inclusive até essa discussão em relação ao avanço do coronavírus, né? Estava falando lá no primeiro trimestre, lá atrás, trouxe uma preocupação e as empresas, né, em algumas empresas específicas pararam a produção, inclusive a Ford, enfim, outros players que operam aqui no Brasil, GM, né, General Motors, também anunciaram, né, paradas aí temporárias. E isso trouxe aí também, né, um impacto na margem, né, da Tegma, porque vai ter menos veículos aí a serem transportados, né? Então isso também é um fator aí para colocar no radar, mas agora, né, a gente está vendo cada vez mais uma leitura muito mais normalizada quando a gente olha para frente, ou seja, talvez não é uma grande preocupação agora no curto e médio prazo, tá? Vamos passar aqui para o próximo slide então, para a gente falar do mercado de veículos no Brasil, tá? Um cenário mais macro, depois a gente afunila um pouquinho e vai para o resultado da Tegma como um todo. Aqui a gente tem um mercado de veículos, né, no próximo slide, de veículos leves e comerciais leves, tá? O mercado automotivo conseguiu apresentar indicadores positivos, mesmo aí nesse cenário, né, de piora da pandemia, com dificuldade aí de suprimento de peças, né, demonstrando demanda que permanece represada, né? Então isso realmente é aquela leitura que eu passei, né, no slide anterior, que o mercado de produção cresceu 1% no primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021 e de exportação, né, cresceu ali também trimestralmente 4%, né? Lembrando, claro, que o volume anual, né, lembrando aqui entre 2019 e 2020 caiu de exportação, mas de produção também caiu de uma forma muito maior, né? Isso também não é uma grande novidade, mas esse número pode voltar, né, ao longo de 2021, ao longo de 2022, a patamares aí, né, mais normalizados, né? E as vendas domésticas que caíram 7%, também em relação trimestral, né? E ao longo do tempo, a gente consegue ver um crescimento de 2018 para 2019 e essa queda de 2020 provocada pela pandemia. E no próximo slide a gente vai falar um pouco mais sobre esses indicadores operacionais de logística automotiva, né? A gente tem aqui o número, né, de veículos transportados, né? Principalmente também mais de 561 mil veículos, né? A gente traz aqui um market share de 25,7%. A companhia aí se mantém aí lateralizada, né, no seu market share, conseguiu ganhar mais share em 2019, com 26,6% nesse segmento de veículos transportados, mas ao longo do tempo a gente vê uma queda de 12%, né, no número trimestral, caindo esse market share, né, 2,9% para 22,8%. Tá? Também a distância média caiu 7%, que trouxe uma mudança de mix de mercado das montadoras, que afetou o volume de veículos transportados pela Tegma e, consequentemente, claro, o seu market share, né, o seu mercado endereçável ali que ela captura. E a distância média caiu por conta da parada de produção da Ford, tá? Então vamos falar um pouquinho agora, né, sobre os resultados da companhia, né? Então aqui no próximo slide já falar sobre resultados logística automotiva. A gente tem a receita líquida que caiu 17% para 201 milhões de reais, ante 241 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020. Já o EBITDA, né, avançou 13% em relação trimestral, mas, né, caiu aqui de 198 para 100 milhões de reais em 2020, com a margem EBITDA ajustada de 16,5% no primeiro trimestre de 2021 e em 2020 fechou em 11,8%. Já o EBIT, né, a margem também caiu para 8,2% em 2020, mas avançou trimestralmente e avançou também, né, a geração, né, de caixa da companhia, um pouco mais ali de 37%, o resultado da divisão que reflete a queda de receita e redução de custos e despesas e eventos não recorrentes, tanto no primeiro trimestre de 2021 quanto no primeiro trimestre de 2020. Tá?
E no próximo slide, já falar um pouquinho sobre indicadores operacionais de logística integrada, né, quanto em números de viagens, né, a quantidade de viagens, está falando mais de 71 mil viagens no ano de 2020, quase aí o número de 2019, né, que saiu em torno de 70 mil viagens, mas bem superior, né, a 2018, que ficou em 47 mil. Mas em relação trimestral, a gente está vendo uma queda de 8%, né, de 17 mil viagens para 16 mil viagens. Já o volume armazenado médio, né, em toneladas, está falando uma queda de 10% para um pouco mais de 107 mil toneladas ante 118 mil toneladas. O volume transportado cresceu 3% trimestralmente para 439 mil toneladas e anterior estava em torno de 426 mil toneladas. Tá? E indicadores da divisão que refletem as oscilações de estoque de insumos químicos decorrente do não recebimento de navios, né, e operação de eletrodomésticos em normalidade, apesar da pandemia. Tá? Inclusive também tem que lembrar um pouquinho mais sobre essa relação ali dos atrasos, né, principalmente na China, né, dos portos, né, está muita discussão em relação a isso, que pode aí trazer, né, uma preocupação no final do ano das empresas que já estão adiantando compras, né, principalmente para as vendas de Natal e também quando a gente coloca aqui insumos químicos, enfim, os principais insumos que são transportados por navios, né, a companhia já sente isso, refletindo o maior aumento aí de números de estoques. Tá? Passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre resultados logísticas integradas, né, da receita líquida, caiu 15% de 39 milhões para 33 milhões de reais, já o EBITDA dessa divisão caiu 33% trimestralmente para 10 milhões de reais, ante 15 milhões de reais, e o EBIT também, né, caiu para 16,1%, né, a margem EBIT, né, e mais o EBIT caiu 37% para 5 milhões, ante 9 milhões no primeiro trimestre de 2020. E o resultado dessa divisão reflete uma perda importante de clientes de armazenagem, né, e a piora sazonal do mix de serviços de operação de logística industriais para químicos, tá bom? E o resultado consolidado, né, juntando tudo isso, o que a gente tem, né? Então no próximo slide a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Receita líquida caiu 16%, de 280 milhões para 234 milhões de reais. Já o EBITDA ajustado ficou em 43 milhões de reais no primeiro trimestre, ante ali 44 milhões, uma queda de 2%, mas fechou o ano de 2020 com 163 milhões de reais, uma margem EBITDA de 12% e trimestralmente no primeiro TRI, 18,5% de margem EBITDA ajustada. Tá? Já o lucro líquido, né, chegou um pouco mais ali, 74 milhões, né, antes 194 milhões de 2019, né, ou seja, uma perda muito grande, também uma margem também caiu bastante, a margem líquida para 5,4%, mas já vem recuperando margem, vem crescendo também em relação ao primeiro trimestre de 2020, chegou a registrar 19 milhões, agora registrou 20 milhões, né, uma alta de 5%, e a margem também líquida superou ali 8,7%. Então, apesar da redução de receita por conta da redução da quantidade de veículos transportados, a companhia demonstrou aí com margens bem resilientes por conta de controle de SG&A, né, custos e despesas, né, ou seja, da companhia. Né? Então, a gente tem aqui a gestão de custos, né, no próximo slide para a gente entender um pouquinho mais, tanto da parte da log automotiva, que caiu 17% da receita líquida, e também os custos variáveis, que caiu 14%, e os custos fixos, que caíram 21%, que contribuiu claramente, né, para a companhia se manter saudável nesse cenário. E as despesas gerais administrativas consolidadas caiu 33%, né, do primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021 e caiu 16% em relação ao quarto trimestre, tá? Lembrando, foi em torno de 18 milhões de reais. E o controle de custos, né, despesas realizadas pela companhia durante a pandemia gerou uma eficiência grande, né, com custos fixos e despesas caindo mais do que a receita líquida. Então essa que é a fórmula, né, que a Tegma achou aí, utilizou para ser resiliente nesse mercado, ou seja, né, gastar menos, né, do que contas a receber, enfim, do que receita da companhia. Então, fazendo uma gestão muito eficiente de custos e despesas. Tá? A gente vai falar aqui no próximo slide de fluxo de caixa livre, né, e ciclo de caixa, né, também investimentos, na parte de CAPEX. A gente tem aqui, né, o fluxo de caixa livre, né, um pouco mais de 44 milhões de reais no primeiro trimestre. Já o ciclo de caixa está girando em torno de 39 dias no primeiro TRI, né, no primeiro trimestre de 2020 em 46. E o CAPEX, né, também em relação aqui, quando a gente pega o percentual da receita líquida, a gente está falando um pouco mais de 1,9% para 2,8%, chegando aqui de 5 para 7 milhões de reais no primeiro trimestre. Tá? Então essa resiliência do fluxo de caixa por conta do controle de custos, né? Essa manutenção do ciclo de caixa e a retomada dos planos de investimento da companhia. Lembrando que 2019 para 2020, né, teve uma queda muito forte de 36 para 20 milhões de reais, claramente, né, por esse cenário que trouxe aí
uma preocupação maior e a companhia postergou investimentos que agora voltam a ser retomados. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de capital, né? No próximo slide a gente tem aqui a amortização da dívida bruta, também o histórico da dívida, né? Do custo da dívida. A gente tem aqui primeiro, né, o caixa da companhia que está girando em 305 milhões de reais e a dívida no ano 2021, 65 milhões de reais, 2022, 60 milhões de reais de dívida bruta, né? 2023, 55 e a partir de 2024 ali 10 milhões de reais. E a composição da dívida, a gente tem aqui fazendo a conta, né, ou seja, de alavancagem, né, a companhia possuía ali no primeiro trimestre de 2020 um pouco mais de 0,03 vezes dívida líquida por EBITDA, ou seja, a companhia uma estrutura, né, de capital muito bem desenhada, né, a companhia que não tem uma relação preocupante, né, ou seja, quase ali no 0 a 0. Agora a companhia, né, possuindo ali, né, mais caixa do que dívida nesse atual momento ali na fotografia do primeiro trimestre, né? E esse histórico do custo da dívida, claramente a gente enxerga ali um aumento, né, numa contratação de dívidas no início da pandemia para garantir a segurança de caixa, né, ou seja, essa estrutura, por isso que a companhia tem esse caixa mais robusto, 305 milhões de reais, e essa baixa alavancagem, a dívida devidamente alongada em função de captações realizadas em 2020, trouxe aí, né, uma classificação pelas agências de risco contra a Fitch, né, trazendo uma perspectiva estável, né, que essa nota saiu ali no dia 30 de abril de 2020, tá? Então a gente passando aqui um pouquinho mais no último slide para falar sobre Tegma, a gente tem aqui alguns indicadores, né, como retorno, dividendos, né, a gente tem aqui o ROIC, né, o retorno sobre capital investido, também a gente tem o ROI, né, o ROIC ficou em torno de 17,8%, né, em relação ali quando a gente compara o primeiro trimestre de 2020 que estava em 34,7%, claramente, né, a gente vê essa queda atribuída ali pela queda, né, de lucratividade da companhia, mas claramente pela essa gestão de custos, que também trouxe uma resiliência, e também o ROI, que também acompanha claramente, né, uma queda de 31,4% para o primeiro trimestre de 2021, de 11,6%. Já dividendos, né, a companhia possui aí um dividend yield, né, quando a gente compara ali de 4,3% em 2018, passou para 3,7%, agora caindo um pouco mais em 2020, tá? Lembrando, no ano inteiro de 2020 a companhia teve um dividend yield de 2,4%, mas o payout se recuperou e até ultrapassando 2018, ficando em 61%. Falando de múltiplos, a gente tem aqui o PL, né, a companhia girando aqui um pouco mais de 10,5%, e o EV/EBITDA também falando um pouco mais aqui de 6,6 no quarto tri, ultrapassando aqui agora 5,8 vezes, né, EV/EBITDA, e também a gente tem aqui a cotação de 2020, ou seja, os preços das ações da Tegma, quando fechou ali o primeiro trimestre até o final do abril ali de 2021, comparando com a performance do Ibovespa, ou seja, a companhia ainda não se recuperou, né, em relação, onde pega aqui a comparação com o benchmark do Ibovespa, né? E a reversão positiva da tendência do ROIC, né, reflete aí uma melhora do mercado no segundo semestre aí de 2020 e o controle de custos e de despesa, isso é muito claro. E a retomada do pagamento também de dividendos acima de 50%, né, que é o payout, e múltiplos nos níveis mais baixos recentes, tá? Então isso que deve colocar um radar aqui em relação à Tegma, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre JSL, né, Débora? Exatamente, a JSL, como você falou, né, empresa do grupo Simpar, que propôs aí esse pagamento, né, de uma parcela aí de 989 milhões de reais, a entrega de 49 milhões de novas ações para os acionistas da Tegma. Aliás, esse tem sido o assunto, que tem sido o burburinho, né, Alex, do dia hoje, e nada melhor do que trazer esses dois cases aí para poder falar hoje. Com certeza, a gente coloca aqui os cases que são mais comentados no mercado hoje, realmente, Tegma, Júlio Simões, Simpar também reagindo bem no pregão de hoje, são ativos aí que são mais comentados, né, principalmente nas casas de análise, né, também nos fundos, a gente trazendo aqui as novidades. Hoje pela manhã na BMC, né, quem confere aqui, a gente acompanha aqui a gente de perto, vê que na BMC News agora de manhã a gente trouxe inclusive a Elô, que, né, sempre fala muito bem aí sobre todo o grupo aí, Júlio Simões, ela veio aqui, ela participou aqui ao vivo com a gente, comentou sobre toda essa movimentação aí. Quem perdeu, não tem problema, gente, é só ir aqui no nosso portal que vocês conseguem conferir tudo na íntegra do que rolou aqui pela manhã na BMC News, tem todo o comentário da Elô Pinheiro também sobre tudo que rolou aí um pouco mais cedo, mas é isso aí. É isso aí, Débora. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. A Elô, que é uma grande gestora, né, conhece o case há muitos anos, né, uma das grandes especialistas que fala com propriedade, né, tanto da Simpar como todas as controladas. Então vale a pena, pessoal, para quem quiser aprofundar, entender um pouquinho mais sobre essa aquisição, acessar o portal da BMC News. Mas fique ligadinho aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre os destaques do primeiro trimestre e também as últimas notícias, né, da Júlio Simões, né, a JSL. Vamos colocar a apresentação aqui no ar, então, para a gente falar dos destaques do primeiro trimestre. A gente tem aqui para falar um pouco mais sobre a receita bruta, ultrapassou um pouco mais de R$1 bilhão, né, crescendo 26%,
Uma receita líquida também ultrapassou 25%, o lucro líquido também cresceu 408%, 47,7 milhões de reais. Um EBITDA, geração de caixa operacional, né, um pouco mais de 127,8 milhões de reais, subiu aí um pouco mais de quase 16%. E também o ROIC, né, o retorno do seu capital investido, um pouco mais de 10,5%. Lembrando que a gente falou do ROIC da Tegma, né? Quanto que estava o ROIC da Tegma, né? Deixar essa lição de casa para todo mundo, 17,8%. Quanto que está da Júlio Simões? 10,5%, tá? E o fluxo de caixa livre, 56 milhões de reais, tá bom? E a companhia vem fazendo diversas aquisições, né, Débora? Então, a gente tem aqui a aquisição da Fadel, da TPC, também é da Rodomeu, né? Falando da Fadel, a companhia tem um alinhamento de interesse, né? Foi anunciada a aquisição de 25% da Fadel via incorporação de ações, fazendo aí do Ramon Alcaraz um dos principais acionistas individuais da JSL, e a nomeação aí do senhor Ramon Alcaraz como novo diretor-presidente, e o senhor Fernando Antônio Simões, né, o conhecido aí, fundador da companhia, assume a presidência aí do Conselho de Administração da Júlio Simões. E a TPC, em relação da Rodomeu, também são aquisições aprovadas, né, anunciadas aí também, foi aprovadas pelo CAD, que representam a entrada da Júlio Simões no segmento de saúde e gases comprimidos e traz escala relevante na gestão de armazém de transporte de cargas de alta complexidade. Então, isso que eu tinha falado até lá na apresentação da Tegma, né, que a Júlio Simões ela tem essa proposta realmente para gerar valor para o acionista com novas propostas, né, de logística, que inclusive se ela quer consolidar, se quer comprar novos players ou até em novos mercados que ela ainda não possui. Então aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse modelo único de negócio, né? A Júlio Simões, que tem uma barreira de entrada gigantesca quando a gente fala de logística aqui no Brasil, e desenha um pouquinho mais, né, onde a Júlio Simões está presente, né, em toda a cadeia, né, logística no Brasil. A companhia está presente desde a matéria-prima até a indústria, né, da indústria também até o armazém, como a gente tem aqui o caso da TPC, também até em lojas e mini armazéns, que é no caso da Fadel, até o cliente final, que também a Fadel faz esse tipo de transporte, logística reversa também, a própria Fadel também é um dos players importantes, transporte de resíduos também, né, que a Júlio Simões também é uma companhia que está à frente em relação a isso. E lembrando, né, de indústria até o armazém também, a Rodomeu também é um player também relevante nisso, tá? Então a gente tem operações de logísticas dedicadas, 38%, né, do modelo de negócio da companhia está relacionado a carregamento, transporte de matéria-prima, serviço logístico interno e transporte de cargas ali, 44%, né, transporte rodoviário, né, de ponto a ponto para armazéns para cliente final e transporte de resíduos. O serviço de armazenagem, né, é pequeno, mas 3%. A companhia possui ali um pouco mais de 139 mil metros quadrados de armazenagem multicliente, né, e recebimento, armazenagem e também expedição e distribuição urbana, né, 13%, que é a distribuição de última milha, né, o last mile, né, mais conhecido como logística aí do B2C e logística de retorno, tá? Então a gente tem aqui resultados do primeiro trimestre, como a gente comentou ali um pouquinho mais, né, a gente tem receita líquida, né, que também a gente vê tanto o EBITDA, né, o EBIT, lucro líquido e receita também aumentando, principalmente com venda de ativos e também na parte de serviços, né? No próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre as duas principais vertentes, né, que eles chamam ali de Asset Heavy, né, e Asset Light. A gente tem aqui as duas frentes também crescentes, né, desde ali o primeiro trimestre de 2020, também o primeiro trimestre de 2021, demonstrou aí uma qualidade do ativo em relação, principalmente com ganho de margem EBITDA e também claramente ali uma receita líquida crescente, tá? No próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre o CAPEX, né, sobre investimentos. A companhia possui um CAPEX líquido aí de 122 milhões de reais, que eles dizem é um crescimento com baixo investimento em CAPEX, né, um fruto desse modelo equilibrado entre os dois modelos de negócio. Então a gente tem aqui o CAPEX bruto de 65 milhões de reais, né, e também o CAPEX líquido de 50 milhões de reais, quando a gente destrava aqui e entende, né, máquinas e equipamentos em torno de 23 milhões de reais, veículos leves 4 milhões de reais, e 30 milhões de reais, então a gente tem um CAPEX líquido de 50 milhões de reais no primeiro trimestre por tipo de ativo, né? E a companhia também tem essa foto aqui do Nissan, né, que é um carro elétrico dedicado na operação do cliente, então a companhia também vem seguindo critérios aí muito rigorosos em relação ao ESG e também ao mesmo tempo atendendo os seus clientes e fazendo investimentos, né, muito relevantes em relação a isso. Estrutura de capital, né, no próximo slide. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Ou seja, o que a gente tem de estrutura, né? A companhia vem fazendo amortização de longo prazo da sua dívida, até uma posição de caixa muito saudável, tá? Que é suficiente para a amortização dessa dívida em até 2023, tá? A gente está falando de um pouco mais de 600 milhões de reais, tá? De caixa.
A companhia possui um custo da dívida líquida que aumentou em relação a dezembro de 2020, em março de 2021 foi para 4%, mas a companhia possui aí uma cobertura, né, tanto do crédito corporativo, da Fitch e também da S&P Global, bem relevante, e também a composição da dívida líquida. Quando a gente pega aqui, principalmente a dívida bruta, o caixa, a gente tem uma dívida líquida de 1,6 bilhões de reais, a gente tem um indicador de dívida líquida por EBITDA de 3,1 vezes e também uma dívida líquida por EBITDA também ajustado de 2,4 e o prazo médio da dívida líquida de 3,8 anos. E por último, o que a gente tem aqui para falar um pouquinho mais dos próximos passos, né, da companhia? A gente tem um foco para 2021, uma eficiência operacional, um nível de serviço aos clientes cada vez mais elevado, uma transformação digital, a companhia vem fazendo investimentos na tecnologia, um cuidado da gente, né, principalmente a base de caminhoneiros, terceiros e agregados, principalmente nesse cenário que nós estamos vivendo em pandemia. Cross-selling, né, ou seja, vendendo produtos integrados, sistematizados, que ajudam o cliente, também claramente traz receita adicional para a companhia, novos serviços, gestão das aquisições, né, e a gente também tem novas aquisições, né? Isso eles falaram no primeiro trimestre e hoje a gente tem essa notícia com a Tegma. Então a companhia já vem avisando que tem novas aquisições, né? Ou seja, tem novas sinergias para ganhar no mercado e claramente a gente consegue observar uma receita bruta, como a gente consegue ver nesse gráfico, crescendo 44%, né? Chegando um pouco mais de 1,2 bilhões de reais, que é a nova base de receita bruta, né, do trimestre. Então realmente a companhia com essa aquisição que ganhou uma sinergia, né, um ganho de 153 milhões de reais, Débora. Entregues para todo mundo que estava de olho nessa movimentação que estava acontecendo aí durante toda essa sexta-feira, movimentou o mercado, todos os detalhes aí com o seu Alex André, que aliás o povo já tem recadinho aqui no portal aqui do pessoal, depois eu vou falar com o pessoal ali no portal dizendo que você é o prodígio da Faria Lima, seu Alex. Obrigado. É isso aí. Vamos sextar por aqui, porque vai chegar aí o BMC Now com Hanna Beltrão, com Rafael Lara, eles já estão prontinhos aqui para poder trazer o fechamento do mercado para vocês. E o Alex já vai ficando por aqui, né, Alex? É isso aí. Também convidar todo mundo, né, no Instagram da BMC News, sempre ali em torno de 6h20, 6h30. Eu e Rafael Lara estamos sempre fazendo ali o fechamento de mercado também pelo Instagram da BMC News, trazendo aí muita novidade, sempre um papo bem descontraído. Então acessa lá também no Instagram bmc.news. Tá bom, Débora? E mandar um grande abraço para essa maravilhosa equipe da BMC News e você, claro, que sempre nos acompanha. Grande abraço. Grande abraço, Alex. Eu também vou ficando por aqui. Lembrando que lá no nosso portal você também acompanha a nossa programação ao vivo, além de notícia minuto a minuto, sempre atualizada para você de todo o mercado nacional e internacional. Bom, eu sou Débora Oliveira e vou ficando por aqui, mas você continua na nossa programação, porque a partir de agora vocês ficam com a Hanna Beltrão e com o Rafael Lara no BMC Now e todo o fechamento do mercado. Forte abraço para vocês, um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.